Você está se sentindo perdido na carreira, estagnado ou não está sabendo qual é o próximo passo? No vídeo de hoje eu vou te ensinar uma técnica, né, uma matriz que vai te ajudar a clarear quais são os próximos objetivos e como você pode potencializar aí os seus superpoderes para que você consiga dar um boost na sua carreira. Eu estou falando da matriz SWOT. Já conhece ela? Não? Então vem comigo aqui que eu vou te mostrar como que ela funciona. Mas afinal de contas, o que significa SWOT? A palavra SWOT, ela deriva de 4 palavrinhas em inglês, que são essas palavrinhas que eu estou mostrando aqui na tela, que é Strength, Weakness, Opportunity e Threats. Essas 4 palavrinhas em inglês, elas significam, na mesma ordem, forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Mas o que essas palavrinhas têm tanto em comum? Essas palavrinhas, elas são divididas em 2 grupos. Um grupo interno e o grupo externo. Vamos ver se vocês adivinham qual palavrinha entra em qual grupo. Vamos lá, vou deixar aqui 3 segundos. Se você disse que força e fraqueza são internos, você acertou. Força e fraqueza são fatores internos porque é o que nós, ou as empresas, né, elas têm controle. Tudo que é interno, a gente tem controle, a gente consegue mudar. Então a gente consegue mudar a nossa força, a gente consegue trabalhar, né, as nossas fraquezas, e tudo que é externo, a gente não tem controle. Ou seja, oportunidades de mercado, oportunidades de vagas de mercado, ou oportunidades de negócios, né? E as ameaças, que são coisas que podem prejudicar a gente ou o nosso business, ou como empresa, né? Agora a gente vai mudar aqui um pouquinho mais para cima e vamos focar apenas na parte interna primeiro. Como o vídeo aqui ele é sobre carreira, então eu vou focar em você. Esquece essa parte de negócio, porque o foco aqui é entender a gente como profissional. Para essa parte interna aqui, a gente precisa fazer algumas perguntas para nós mesmos, né? Como que eu sei quais são as minhas forças? Como que eu sei quais são as minhas fraquezas, né? Como responder essas perguntas? Na parte das forças, eu acho que é a mais simples de responder. Ah, eu sou bom nisso, eu consigo fazer isso, aquilo, papapá. Mas as fraquezas, elas são as mais difíceis de responder, porque às vezes a gente não admite as nossas fraquezas. Então, no subconsciente aqui, a gente fica negando, mas ela tá lá. Agora, quais são as perguntas que eu preciso fazer para poder entender quais são esses pontos? Eu vou dar alguns exemplos aqui. Para as forças, eu reuni algumas perguntinhas aqui que ajudam a gente a responder um pouco quais são as nossas forças. Então eu vou deixar aqui, ó, ela está em inglês, eu normalmente coloco minhas notas em inglês. Forças, aqui eu coloquei interno e positivo, porque é interno, porque a gente tem controle, e positivo, porque é algo positivo e benéfico pra gente. Então, quais são os skills aqui? Pergunta número 1. Quais são os skills que eu sou muito bom? Quais são os skills que a gente é muito bom? Então, é a pergunta que a gente se faz para nós mesmos, né? Quais são os objetivos ou experiências aqui, ó, que nos deixa, o que nos destaca, né, frente às outras pessoas do mesmo nível. Número 3, quais são as qualidades pessoais que são o seu melhor ativo, assim? Aqui, ética cultural, criatividade, adaptabilidade, essas são as palavrinhas que são chaves para você entender. Então, adaptabilidade, por exemplo, quando você muda de contexto, quão fácil é para você se adaptar a essa nova realidade, mudando de cargo, mudando de empresa, quanto tempo você leva para poder se adaptar a esse contexto. Então, esses são fatores que vão contar positivamente para você. O número 4 aqui, ó, eu tenho um network profissional forte com o qual eu posso contar. Então, se você é uma pessoa ativa no LinkedIn, por exemplo, tem bastante contato, quanto desses contatos conseguem te ajudar caso você precise levantar a bandeirinha da ajuda? Número 5. Quais são as certificações, educações ou treinamentos que te dão vantagem sobre os outros? Tem alguma certificação? Então, por exemplo, se você é um desenvolvedor que tem certificação AWS, por exemplo, e você trabalha com cloud,
você já está na vantagem porque outras pessoas que não têm a certificação não vão conseguir o emprego. Então essas são as suas vantagens. E a sexta pergunta, né, como outros gerentes ou peers, né, que são pessoas no mesmo level que você, eles percebem as suas forças, quanto da sua força ela é percebida pelos outros. Então essas são as perguntas que você consegue colocar numa notinha. Bom, eu faço isso, eu tenho isso de expertise, eu sou assim, blá 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 blá. Então essas são as perguntas que fazem você responder a pergunta da força. Então agora falando das fraquezas, né, que são fatores internos e negativos, e essas são algumas perguntinhas também que eu reuni para poder te ajudar a responder quais são as suas fraquezas, né? Quais são as nossas fraquezas. Primeiro, quais são as áreas das minhas skills aqui que elas precisam ser melhoradas? Então se você sabe mais ou menos quais são as áreas, já coloca no número 1 aí. Número 2, tem algum hábito ou comportamento que pode me segurar, né, profissionalmente, pode me prejudicar profissionalmente? Então se você fuma, por exemplo, querendo ou não, isso é um hábito ruim, porque faz você perder muito tempo do seu dia fumando, né? Quais são comportamentos? Você costuma falar mal das pessoas, costuma ir para esse caminho da fofoca? Também é uma coisa que vai te prejudicar. Número 3, eu preciso de algumas qualificações ou credenciais específicas para os meus objetivos. Então, por exemplo, se você tem um objetivo de se tornar gerente ou diretor, normalmente vai precisar de um MBA, por exemplo. Se você não tem um MBA, ele vai ser o primeiro item da lista que você vai precisar. Número 4 é a respeito da gestão de tempo, né? Você gerencia o seu tempo corretamente, você tem um bom work-life balance, que é a vida no trabalho e pessoal. Você tem um bom balanço ou você fica tardes e tardes no trabalho? Esse aí é um caso importante, porque às vezes quando a gente fica muito tempo no trabalho, não significa que o trabalho, que tem bastante trabalho, normalmente significa que a gente não está conseguindo gerir o nosso tempo corretamente. Então, se esse for um ponto aí, às vezes precisa ser melhorado. Número 5 aqui, quais são os meus gaps técnicos ou soft skills, né, ou perfis comportamentais? Aqui a gente fala tanto de hard quanto de soft skills, né? Há algum gap de conhecimento técnico que eu preciso ou algum comportamento que eu preciso mudar? E o número 6, ele é bem tricky, porque às vezes a gente tá tão confortável trabalhando no nosso dia a dia que a gente não pega riscos de trabalhar em novos projetos ou oportunidades que podem ajudar sim a gente a crescer na carreira. Pode parecer que não, mas no dia a dia existe sempre aqueles microprojetinhos que às vezes o seu líder ou o seu colega mesmo peer do seu mesmo nível, ele te dá uma oportunidade de criar uma melhor visibilidade com a gestão, por exemplo. Então essas pequenas coisas, né, que são riscos, elas, às vezes, você não toma eles, te prejudicam para poder crescer. Agora aqui, galera, é uma parte interessante, porque eu sempre vejo pessoas assim que evitam se arriscar para poder não criar uma exposição extra. Então, isso inclusive é uma coisa que eu costumo falar para o meu time, né, para as pessoas que trabalham comigo, seja mais visível, né? Tome mais riscos. Se você vê um time de outra área também penando por alguma coisa, tenta ajudar, né? Claro, se você tiver o tempo, tenta ajudar eles, tenta ser uma pessoa prestativa, porque isso não só, né, ajudando os colegas, não só te ajuda a criar um bom relacionamento, como também ajuda você a ser visível na gestão, né? Que acho que é uma coisa importante também. Claro, não precisa se matar. Se você tá full de trabalho, não adianta ajudar a outra pessoa, porque daí o seu trabalho não vai ser entregue corretamente. Mas se o seu trabalho estiver sendo feito corretamente, tenta ajudar o colega aqui, é sucesso, beleza? Voltando aqui, agora eu vou falar sobre as oportunidades, né? Que as oportunidades, elas são fatores externos, ou seja, coisas que a gente não tem controle. E mais uma vez aqui na coluninha do sentimento positivo. Então a perguntinha número 1 aqui, ela é a respeito de tem novas trends novas acontecendo na minha indústria?
Um exemplo disso é a inteligência artificial, né? Isso é uma coisa que está clara para todo mundo hoje. Então, se você for uma pessoa de data, por exemplo, você pode se beneficiar com isso. Se você for um desenvolvedor, você pode se beneficiar com isso também. Inclusive, nessa parte aqui, tem um estudo falando que o ChatGPT ele é muito mais acessível agora do que o Stack Overflow. O Stack Overflow ele era assim a bíblia do desenvolvedor. Tudo que você tinha de pergunta, dúvida, enfim, você ia no Stack Overflow e pegava a resposta lá. Hoje é o ChatGPT. Então, como que você pode explorar essa nova trend? Número 2 aqui. Dentro do seu contexto de trabalho, tem algum projeto, oportunidade, enfim, que você pode demonstrar as suas habilidades? Tem alguma coisa chegando, né, no nosso dia a dia? Algum projeto, por exemplo, se você gosta de trabalhar com Service Management, puxa, eu sei que o gestor tal ou a área tal está trabalhando num novo fluxo de Service Management. Então, tenta trocar ideia com esse gestor aí, tenta mostrar mais essa sua habilidade. Então são oportunidades, fatores externos. Tenta sempre pegar vantagem sobre isso. Número 3 aqui é sobre treinamento. Então eu posso ter treinamentos, certificações que vão ajudar a minha produtividade. Então se você tiver, por exemplo, oportunidade de fazer treinamento na empresa, faça, porque vai te ajudar um monte. Aqui na Europa, normalmente as empresas elas têm um budget anual o qual você consegue gastar para exatamente isso aqui, para criar certificação, fazer treinamento. Então, se você tiver oportunidade, faça uso disso, porque vai ser fundamental para te ajudar a crescer na carreira também. Número 4 aqui é sobre mentoria, né, ou oportunidades de networking, né? Então, se você não tem um mentor, a minha recomendação é busque alguém que possa te ajudar a crescer na carreira, né? Esse é um dos objetivos do canal, então se você já gosta desse tipo de assunto, já segue o canal, né? Deixa o like aqui que me ajuda também. É uma via de duas mãos, mas a ideia aqui da mentoria é sempre ter alguém que vai te puxar para cima, né? Então essa que é a ideia da mentoria. Número 5 aqui, a minha organização está expandindo, promovendo ou reestruturando numa forma que pode me beneficiar, ou seja, uma área nova sendo criada, um time novo sendo criado. Então, se isso estiver acontecendo, talvez seja algo legal para você, talvez ou fazer um movimento lateral ou fazer um movimento para cima. E o número 6 aqui é o uso das plataformas online, né? Então a gente tem o LinkedIn aí para a parte profissional, que eu altamente recomendo também para você conseguir criar o seu networking, ter mais contato e também ventilar as coisas que você faz de positivo, né? As coisas que você faz bem. Por fim, e não menos importante, né? A gente tem as ameaças aqui, que são coisas externas e negativo. Então elas tendem para um sentimento negativo aqui. Número 1 aqui, que são as ameaças. Os meus colegas ou competidores, eles estão avançando mais rápidos do que eu por conta de algumas conexões ou skills que eu não tenho. Então imagina assim, eu já passei por isso. Você tem um colega de trabalho que vocês começaram juntos, porém esse seu colega ele avançou mais rápido do que você. Por quê? Por que isso aconteceu? Então acho que tentar entender esse avanço é o que vai te mostrar quais são as skills que estão faltando para você também avançar. Porque, né, eu acho que não tem nada melhor do que você olhar para o lado aqui para saber o que está acontecendo. Número 2 aqui, se na minha indústria a gente está tendo algum desafio econômico, né, está tendo alguma automação, ou a gente está tendo redução de demanda, a gente tem visto aí que nos anos que passaram depois de 2020, né, teve muito layoff, e isso aconteceu, né, por diversos fatores, mas esse é um dos pontos que a gente precisa se atentar. Se tiver tendo redução de demanda, não adianta muito a gente tentar fazer um movimento lateral ou arriscar indo para um lado mais acima, porque a chance de dar errado ela acaba sendo maior do que de dar certo. Às vezes é melhor ficar, vamos ver o que está acontecendo, mas enfim. Número 3 aqui é a questão da mudança organizacional, né? Tá tendo alguma reestruturação, algo que pode afetar o meu trabalho? Número 4 aqui também é a respeito de gaps de conhecimento, habilidades, enfim. Tem algum gap que eu tenho que está me prevenindo de subir de cargo ou de correr atrás de oportunidades? Número 5 aqui também é fundamental, mas é mais voltado para a sua posição atual, né? Então, no meu trabalho atual, eu tenho oportunidades de crescimento ou eu estou estagnado? Então, essa às vezes é uma pergunta que precisa ser feita também.
E por fim, não menos importante, é se tem alguma pressão externa que previne a gente de evoluir para a carreira. Aqui eu dou um exemplo de, por exemplo, se você é pai novo ou mãe nova, acabou de ser pai ou mãe, pode ser um fator que te deixe estagnado. Eu digo isso porque é o que eu tô passando agora. Eu prefiro estar estagnado para ter o controle melhor das coisas aqui em casa do que arriscar e correr atrás de, né, crescer, porque a chance de dar errado às vezes é alta, porque você precisa ter um tempo para a família. Beleza, essas são as perguntas que ajudam a gente e agora eu vou mostrar para vocês a matriz aqui, ó, como que ela ficaria. Agora aqui a gente tem fatores internos e fatores externos, né? Colocando numa matriz, a gente tem a parte positiva aqui e depois a parte negativa. Então, essas são as respostas às perguntas. Então, vamos lá, das forças, quais são as minhas forças, né? Quais são as coisas que eu tenho controle? Então, eu coloquei alguns exemplos aqui. Comunicação, né? Resolução de problemas. Aqui embaixo também atingir deadlines, né? Que são fatores importantes também para o nosso crescimento. E terceiro, proatividade e adaptabilidade a mudanças. Então essas são as nossas forças. Do lado direito aqui eu tenho as fraquezas, né? Então, por exemplo aqui, expertise técnico, né? Tooling avançado, né? Então, em ferramentas avançadas. Então, vamos supor, eu sou um desenvolvedor, mas eu não consigo fazer Docker, por exemplo. Então, essa é uma fraqueza. E também a segunda aqui, que é a mais, né? Ela é mais comum do que parece, que é a ansiedade de falar em público. Então, essas são as nossas fraquezas. Depois embaixo aqui eu tenho as oportunidades, né? Demanda crescente para leadership ou liderança na nossa área. Segundo também aqui, disponibilidade de cursos online e certificações, né? Algo que é oportunidade para a gente. E terceiro, networking, né? Eventos de networking e mentorias, né? Programas de mentoria. E aí do meu lado direito aqui eu tenho as ameaças, né? Fatores externos que vão nos prejudicar. Ou seja, competição aqui de promoção crescente, né? Então, eu tô vendo nossos colegas serem promovidos e eu não. Risco de redução de demanda para as nossas habilidades. E terceiro, né? Economia incerta na indústria. Então, essa parte aí, ela acaba sendo uma dor de cabeça para todo mundo. Agora, não adianta só saber da matriz, né, galera? Agora a gente precisa fazer itens de ação para poder melhorar cada itemzinho desse aqui. Então, para isso, a gente vai fazer um outro exercício aqui, que é criar um item de ação para cada box desse. Então, vem cá que eu vou te ajudar também. E esses daqui são os itens de ação. Então, primeiro, né, são as nossas forças. Aqui ele fala aqui, leverage, ou seja, aproveitar. Então, baseado no primeiro item aqui, é usar as nossas skills de comunicação aqui para ter aí uma melhor colaboração entre os times e talvez até participar de oportunidades de liderança, né? Número 2 aqui, a ideia é destacar o histórico aí que você tem de cumprimento de prazos e em avaliações de desempenho, né? Ou também em candidaturas a empregos. E o número 3 aqui é assumir projetos que exijam mais adaptabilidade da sua parte. Número 3 aqui é assumir projetos que eles exigem adaptabilidade, mostrando como se fosse uma vantagem competitiva. Na parte das fraquezas aqui, invista em aprender ferramentas técnicas avançadas aí, por meio de um workshop ou plataformas online. Número 2 aqui, junte-se a um grupo de oratória, né, para poder superar essa ansiedade e construir mais autoconfiança. Número 3, desenvolva uma estratégia de marca pessoal, criando um perfil forte no LinkedIn e compartilhando a sua experiência online. Isso é uma coisa que vai te ajudar bastante a melhorar a visibilidade no seu networking. Oportunidades, né, ou seja, aproveitar, seize. Então, inscreva-se aqui, número 1, inscreva-se em programas de liderança ou de certificação específicos no seu setor para poder permanecer relevante. Número 2, participe de eventos de networking para te conectar com líderes do setor e explorar aí oportunidades de mentoria. Número 3, busque ativamente por projetos ou funções desafiadoras que se alinhem à tendência de crescimento no seu setor. Então, quanto mais oportunidade você tiver, melhor. E por fim, não menos importante, né, as ameaças, né, que a gente tem que mitigar ou controlar elas.
Número 1, mantenha-se competitivo, atualizando continuamente suas habilidades para lidar com riscos de automação, por exemplo. Se você trabalha numa área que pode ser facilmente automatizada, aqui é um cuidado extra. Número 2, diferencie-se da concorrência aí, exibindo pontos fortes exclusivos, né? Como a gente falou lá na nossa força, adaptabilidade, pensamento inovador, esses são alguns dos exemplos. E 3, construir aí um buffer financeiro e diversifique suas habilidades para navegar em potenciais crises econômicas. Então, pessoal, como a gente viu aqui no vídeo de hoje, conhecendo nós mesmos, né, as nossas forças, as nossas fraquezas, alinhado ao conhecimento do que acontece do lado de fora, né, as forças externas, as quais a gente não tem controle, é possível traçar planos de ação que estejam alinhados aí ao que a gente consegue fazer na nossa carreira, né? E aí eu tenho certeza que conhecendo esses itens e criando uma matriz, né, para você mesmo, é possível dar um boost aí na sua carreira, de forma que você consiga estar à frente de muita gente que não conhece esse framework, beleza? Então, se você gostou dessa informação, se você gosta desse tipo de conteúdo também de carreira, negócios, enfim, segue o canal, deixa o like também, ajuda bastante a gente estar começando, beleza? Então, um abraço e te vejo no próximo vídeo. Valeu!